Novel e fanfic narradas. Um lobisomem em Game of Thrones. Capítulo 41 Criaturas Estranhas 3. William havia recuado para uma passagem mais estreita e sem saída, ele ficou alguns passos à frente de Emily para que seus movimentos não atrapalhassem ela e nem os dele. As criaturas estavam correndo perto deles, e começaram a gritar, seus gritos eram irritantes, e estavam deixando William com raiva. Essas coisas estavam agindo como macacos, gritando e atirando pedrinhas, as malditas coisas estavam tentando provocá-los. No momento havia 12 dessas criaturas maiores, mas algumas outras estavam escondidas atrás delas, provavelmente quase 100 no total. Essas versões maiores dos outros eram mais robustas e altas, os pequenos de antes eram como crianças de 7 anos de altura. Esses já atingiam o tamanho de um adulto alto do norte, mas mesmo assim, eram muito mais magros que os humanos. Por que eles não atacam? Emily, que estava de guarda, perguntou enquanto observava a estranha ação dessas criaturas. Eles são espertos, estão nos provocando, querem que os ataquemos, respondeu William, mantendo um olho em todos os movimentos dessas coisas. Emily permaneceu em silêncio, ela conseguiu entender um pouco sobre o comportamento dessas criaturas e qual era a sua finalidade. Malditos sejam! Emily gritou enquanto ele pegava uma pedra e atirava em um deles. A criatura foi atingida na testa e cambaleou um pouco e então começou a gritar mais alto e estava pronta para atacar. Por que eles querem que você ataque? Dani, que estava escondida atrás de Emily, perguntou. Ela estava com medo desses monstros, mas se sentia segura com seus amigos. William e Emily permaneceram em silêncio e não olharam para ela. Algo clicou na mente de Dani. Eles me querem? Ela falou vagamente. Eles me querem, não é? Ela fala com um traço de medo na voz. É isso mesmo, por algum motivo essas criaturas tinham um forte interesse em Dani e estavam tentando afastar William e Emily para poderem chegar até ela. Eu não sei, mas não se preocupe, estamos aqui. William respondeu enquanto pegava uma pedra do chão e jogava em um deles. Diferente da pedra pequena que Emily jogou, a pedra que ele jogou era grande, e então quando ele atingiu uma daquelas criaturas na cabeça, ela abriu seu crânio e a massa encefálica foi espalhada no ar. As criaturas ficaram surpresas com o acontecimento e começaram a arrastar o corpo do irmão. Logo eles correram e atacaram o grupo, eles não queriam mais provocar. Essas criaturas eram inteligentes, mas ainda assim eram bestas burras e sem uma organização, correram até William para matá-las com sua espada. William segurou firme sua espada curta e ajeitou sua postura. Tudo que Sr. Roderick lhe ensinou seria usado agora. A criatura na frente saltou sobre William. Com um rápido movimento da espada de cima para baixo e movimentando seu corpo para ajustar sua postura ao golpe, a espada atingiu a criatura que foi cortada em 2 partes, e ele se preparou para as próximas. Os próximos chegaram juntos e eram 3. William poderia fazer um golpe horizontal, mas correria o risco de quebrar a espada e mesmo que não fosse um grande problema, ele preferiria tomar outra ação. Com um golpe circular na perna, William acertou o que estava na frente, fazendo voar em direção ao outro, fazendo com que os dois se chocassem e atrapalhassem os próximos. O terceiro conseguiu desviar, mas perdeu velocidade e foi recebido com um rápido golpe de espada que lhe arrancou a cabeça. Após decapitar o terceiro, William o chutou em direção ao grupo que corria em sua direção, como forma de impedir o rápido avanço. Era preciso diminuir a possibilidade de que um deles o ultrapassasse. Foi parcialmente eficaz, mas havia vários correndo cerca de 30, e apenas alguns foram obstruídos, os demais sem se preocupar com seus irmãos, atropelando, pisoteando e matando aqueles que caíam. Essas coisas eram rápidas e ágeis, felizmente não eram muito fortes ou resistentes. William conseguia matá-los com um golpe. Seus socos ou chutes eram mais que suficientes para matá-los ou pelo menos incapacitá-los. Infelizmente, o túnel era largo o suficiente para que alguns pudessem passar. Naquela época havia mais de 70 deles, além de um grande número daqueles que morreram e lentamente construíram um muro entre eles e o grupo de William. Essas coisas eram jogadas sem se preocupar com suas vidas. Eles queriam algo e essa coisa provavelmente era Dani, mas para seu infortúnio. Quando eles conseguiram escapar do Deus da Morte, os poucos que passaram se depararam com a Senhora Morte. Emily pode ter sido muito mais fraca que William, mas ela era uma guerreira treinada desde a infância e com as melhorias, depois que eles viram um Lycan, ela se tornou uma deusa da guerra, deixando Atenas com ciúmes dela. Com suas roupas de couro preto coladas ao corpo, Emily estava incrivelmente sexy, mas a função dessa roupa era proteção, não beleza. Era couro para permitir que ela fosse ágil e ela era. Sua arma favorita era a espada longa, mas como o espaço era pequeno, ela usava uma espada curta como William, mas diferente dele, ela usava um escudo pequeno. A criatura que passou correu desenfreada em sua direção. Emily com um golpe decisivo a decapitou. Era seu golpe favorito. Um golpe rápido e forte no pescoço, e então ele golpeava o escudo para jogar seu corpo para fora do caminho ou contra outro oponente. E continuava com uma nova decapitação. Seu serviço era muito mais leve que o de William, que parecia um fazendeiro cortando trigo e um espartano chutando persas, a cada segundo um furacão em forma humana. Ela era muito mais majestosa em suas ações, mas ainda assim assustadora. Dani, ao ver esses 2 guerreiros poderosos na sua frente, acabou perdendo medo. Ela estava um pouco enjoada de tanto sangue, tripas e corpos despedaçados. Mas um fogo queimava dentro dela, ela queria poder lutar também.
Ela segurava firme a pequena adaga que usava como proteção e esperava ter uma chance de atacar alguma coisa. Mesmo que alguma parte dela ainda estivesse tímida e a impedisse de fazer tal loucura, ela estava ansiosa para ficar forte. Era isso que ela queria ser forte por si mesma. Seus olhos brilharam de alegria com a performance gloriosa de William e Emily, e eles pediram para um deles ensiná-la. William e Emily são tão lindos, eu não tinha visto. Dani pensou vagamente e no final, heróis e heroínas têm um chamado para mais, atos heróicos são sempre atraentes. William estava chutando a última daquelas coisas, a criatura voou como uma bola, e a cabeça que atingiu a parede explodiu como uma melancia. Foi legal, William falou com um pouco de alegria, Lycan e seus hábitos. Emily, que tinha um pequeno sorriso nos lábios, não pôde deixar de concordar com a cabeça. Muito nojento, Dani, que estava de volta ao normal, correu até a parede para vomitar para ser o jantar. William e Emily riram. Você vai se acostumar, Emily se aproximou de Dani e deu um tapinha nos ombros da irmãzinha, tentando apoiá-la e encorajá-la. Dani olhou brevemente para a amiga e depois voltou ao seu trabalho, seu rosto ficou pálido. Não quero me acostumar com isso. Dani reclamou enquanto vomitava. Meninas, temos visita novamente, precisamos sair daqui, William falou enquanto olhava surpreso para a coisa rastejando em direção a elas, em direção aos cadáveres. Emily e Dani se viraram e viram uma criatura que liberava uma luz brilhante e tinha um corpo grande e longo coberto por algo parecido com pedras. Capítulo 42 Mundo Perdido. O trio estava a alguma distância do campo de batalha e olhava para aquele monstro gigante e estranho. A criatura tinha a largura de 4 homens e seu comprimento era de pelo menos 20 metros. Sua pele era como grandes pedras e se ficasse parado poderia ser confundido com o ambiente. Das rachaduras nas pedras um estranho tipo de planta ou parasita estava preso ao corpo e essas coisas brilham no escuro com uma luz fluorescente. Isso é um verme de fogo? Dani pergunta enquanto olha para o monstro que está focado em sua comida. Não tenho certeza, mas deve ser algo assim, talvez algum tipo diferente de minhoca gigante, William responde enquanto olha para o monstro com uma cara surpresa. Você diz isso porque ele não foi irônico? Mas, talvez ele simplesmente não tenha feito isso por enquanto. Emily começa a falar sobre seu ponto de vista. A única coisa que eu vi sobre algo que corresponde às características é o verme de fogo. Emily continua dizendo o que pensa. Sim, eu também, mas você já ouviu falar dessas outras criaturas? William tentou explicar seu ponto de vista, já que havia criaturas desconhecidas, talvez aquele monstro fosse uma variante dos conhecidos vermes de fogo. Verdade, mas pelo menos explica por que o ambiente mudou tanto, essas coisas cavam paredes. Emily decidiu desistir de seu argumento, não era algo importante. Mesmo que fosse fascinante ver tal criatura, ainda era algo que a assustava. Será que tem mais alguma coisa estranha aqui? Dani pergunta enquanto olha ao redor e se aproxima de William. Provavelmente sim, mas ainda assim, você não precisa ter medo, lembra como lutamos? Nós cuidaremos de você. William tenta tranquilizá-la, era assustador pensar que qualquer coisa que ouvissem poderia estar em algum lugar naquela tumba, e até mesmo coisas desconhecidas estavam aqui. Como devemos chamar essas criaturas? Dani perguntou enquanto olhava para os corpos dos monstros mortos. Não sei, talvez Gollum? William falou enquanto encontrava coisas como Gollum do Senhor dos Anéis. Gollum. O que isso significa? Acho que Gol seria melhor. Emily faz seu ponto. Bem, eu pensei que o nome Gollum fosse bom para eles, mas Gol também é bom. O que você acha, Dani? William achou que o nome que Emily falou também era bom. Talvez Dani tivesse alguma ideia para ele. Eu não sei. Vamos pensar um pouco mais, depois decidiremos. Dani falou com alguma dúvida. Esse seria o nome dessas criaturas. Eles precisariam de mais alguma certeza sobre isso. Todos concordaram que precisavam de mais tempo para decidir qual seria o nome dessa espécie, mas, por enquanto, eles distinguiriam os pequenos dos grandes com a explicação. Elite e os normais eram filhotes ou algum tipo de escravo, enquanto os maiores eram os guerreiros, então, por enquanto, os pequenos seriam chamados de criaturas e os grandes seriam chamados de criaturas de elite, e quando o nome fosse decidido, sua qualificação ficaria com elite. Para os maiores, eles caminharam novamente e não podiam perder tempo. Dani já estava cansada, era preciso encontrar um lugar para ela descansar e pernoitar. Enquanto várias criaturas os observavam e algumas o seguiam, ocasionalmente uma criatura de elite chegava, mas como estava sozinho, ele se escondia e não o seguia. Havia outras pequenas criaturas parecidas com insetos por perto. Eram uma espécie de baratas gigantes. Essas baratas eram do tamanho de um pombo. As meninas ficavam muito enojadas com elas. Com o tempo, alguns cogumelos fluorescentes começaram a aparecer nas paredes. De tempos em tempos, pequenas fontes de água eram encontradas nas paredes. Uma floresta de cogumelos, você já viu algo assim? Dani perguntou enquanto olhava para todo esse mar de cogumelos. Havia todos os tipos e tamanhos, se tivessem azar, até venenos existiriam ali. Nunca, respondeu Emily enquanto olhava para aquela cena diante dos olhos dele. Era de alguma forma mágica e linda aquela imagem. Eu só li isso em livros, respondeu William enquanto agia como as meninas. Era impossível não se maravilhar com esse mundo subterrâneo. Quanto mais eles andavam, mais coisas surgiam. De monstros a uma floresta subterrânea de cogumelos, até mesmo um lendário verme de fogo, ou algo assim. Talvez eles encontrassem uma hidra ou uma medusa aqui embaixo.
Bem, este não era um mundo de contos sobre mitos gregos, mas quem sabe? Deve haver um bom lugar para acampar. Emily fala enquanto aponta para um lugar que era relativamente seco e protegido. Era realmente um bom lugar. Ok, vamos ficar aí. William concorda e começa a montar a barraca. As meninas olham ao redor para ter certeza de que não há nada por perto. Por que ele leva uma mochila grande e duas pequenas? Dani perguntou curiosa sobre a decisão de William. Ele é bobo e quer agir como um burro de carga. Emily responde com malícia. William, que estava montando acampamento, escuta e quase cai. Eu só queria ser um cavalheiro. William pensa em resposta, talvez ele devesse abandonar sua ideia arcaica e ser mais moderno. As meninas começaram a rir baixinho enquanto olhavam para ele. Ele ficou bravo. Dani fala provocativamente, ela estava aprendendo alguns truques com sua amiga. Sim, mas ele é fofo quando está bravo, Emily fala enquanto olha para a expressão de William. Dani ainda não sabia que esses dois não eram irmãos de sangue. Ela não suspeitava que Emily dormisse com William a noite toda. Seu quarto era próximo ao deles. Mas havia um bom isolamento acústico no quarto do casal, e suas conversas noturnas não eram ouvidas pela jovem. Mas essa informação estava prestes a ser revelada a ela, não que o casal iria fazer suas conversas, enquanto ela era assistida, mas que era impossível para eles não interagirem de uma forma mais íntima do que um irmão e uma irmã deveriam agir. Claro, se você pensar em Cersei e Jaime, ou nos antigos reis Targaryen, esse comportamento era comum, mas Dani estava prestes a se surpreender. Como ela reagiria? William planejou fazer duas pequenas barracas para eles dormirem, seriam ele e Emily e Dani na outra, pelo menos era o que ele pensava. Vamos dormir juntas, certo? Dani olha para Emily e busca sua confirmação. Mesmo que a garota já estivesse mais acostumada com o lugar e seu medo estivesse desaparecendo aos poucos. Ainda era assustador ficar naquele lugar, ela não queria dormir sozinha. Vou dormir com Will, Emily fala com alguma dúvida na voz e vê o desespero que surge nos olhos da amiga e fica incerta se faria isso. Mas ela não conseguia mais dormir longe dele, o que poderia fazer? Por quê? Eu sei que vocês sempre dormem juntos. Eu acho adorável, muito melhor do que quando eu dormia com meu, e Viserys, mas por favor, estou com medo. Dani implorou enquanto agarrava a mão da amiga, ela estava com muito medo de ficar sozinha, ela achava fofo que os dois ficassem no mesmo quarto todas as noites. Mas, ela estava com medo agora. Emily ficou em dúvida, sua natureza protetora estava fazendo com que ela quisesse falar sim, e assim aliviando o medo da amiga, mas ela olhou para William, que estava chocado com a notícia e um pouco triste com ela. Você pode dormir com ela. William chegou a dizer que estava acostumado a dormir abraçado ao corpo da irmã mais velha, sabia que era melhor assim, Emily poderia proteger Dani, bem, mesmo que fosse impossível que algo chegasse perto dele sem que ele soubesse. Por favor, Dani falou enquanto ganhava mais confiança com as palavras de William, mas a decisão ainda seria de Emily, então ela olhou para a amiga com olhos de cachorrinho. Emily estava prestes a atender ao pedido da amiga, mas então surgiu uma ideia. Só aceito se formos nós três juntos, Emily falou com um sorriso travesso no rosto, e ela sabia que Dani ainda estava fingindo estar brava com William, e dessa forma, ela forçaria seu amigo teimoso a ter vergonha e parar de agir distante com ele. Dani ficou vermelha com as palavras da amiga e olhou para William em busca de ajuda. William ficou surpreso com as palavras de Emily e não conseguiu deixar de ficar animado com a ideia. Poderia ser, ele falou enquanto evitava o olhar implorante de Dani e esperava ansiosamente pelo resultado. Quem diria não a essa ideia? Ele certamente não fugiria disso. Dani ficou vermelha e olhou para a amiga. Não consigo dormir lado a lado com um homem. Dani tentou colocar algum senso na cabeça da sua amiga. Quem disse que vai ser de lado? Vai ser você de um lado, eu no meio e Will do outro. Emily fala com um sorriso de realização. Ela estava animada com a ideia de dormir com eles, mas ela não queria que Dani ficasse tão perto de Will. Ela estava com ciúmes afinal. Uma pequena decepção brilhou nos olhos de William, mas ele permaneceu em silêncio. Se for esse o caso, tudo bem. Dani decidiu aceitar, seu rosto ficou vermelho, mas ela estaria perto de Emily e longe de William, então ela estava bem, certo? Emily sorriu e disse a William para montar uma barraca para eles, pois ele já estava fazendo isso de qualquer maneira. Quando eles se deitaram, Emily agarrou William e deixou uma mão livre para seu amigo assustado segurar. Vocês não estão um pouco próximos demais? Dani, olhando para aquela cena, não pôde deixar de perguntar, ela sentiu um pouco de desconforto ao vê-los daquele jeito, parecia muito romântico. Eu só consigo dormir assim, Emily respondeu sem olhar para a amiga. Antes de dormir, Dani teve certeza de ter ouvido o som de um beijo, mas não tinha certeza e agora com a entrada fechada ela não conseguia enxergar muito bem. Eles são estranhos, pensou Dani antes de dormir, que irmãos dormiam assim? Ela nunca tinha ouvido falar disso antes. Na verdade, ela já fez isso, mas não conseguiu conectar os pontos por causa do cansaço. No outro dia, eles conseguiram caminhar uma boa distância. Alguns pequenos grupos de criaturas de elite os atacaram, mas foram facilmente destruídos. Nenhum grupo grande com mais de 10 foi encontrado. Eles chegaram em um lugar mais amplo e devido à grande quantidade de cogumelos floridos, puderam ver que havia um raio de pelo menos 80 metros para todos os lados e que na parte mais alta havia algumas criaturas voadoras. Este é realmente um mundo perdido. William falou maravilhado com todas as coisas que viu em seu caminho. Olha o que é. Emily apontou para uma grande figura voadora.
Todos olharam e viram a coisa. Quando a coisa parou, a garotinha de cabelos brancos não conseguiu evitar gritar quando viu a criatura alada. Capítulo 43 Criaturas Fantásticas e onde encontrá-las. Dragão? Dani gritou enquanto olhava surpresa para a criatura alada. A criatura tinha escamas de réptil e asas longas, seu corpo era robusto, mas pequeno, sua cor era verde musgo e com mancha cinza. Não, isso é um viver. Olha, ele tinha um bico em vez de uma boca. William fala enquanto aponta uma das diferenças mais simples entre as duas espécies. Se você olhar para a cabeça de um viver, mais parecida com a de um pterodáctilo. É um viver tigrado? Emily pergunta enquanto olha maravilhada para a criatura. Mesmo que o viver fosse facilmente encontrado por aqueles que desejavam se aventurar na região de Sotórios, esta foi a primeira vez que ela viu uma dessas criaturas em sua vida. Bico. Não consigo enxergar direito. Dani estava tentando ver melhor o lindo réptil alado. Infelizmente, ela não conseguia enxergar muito bem. Mesmo que o clima estivesse iluminado pela luz fluorescente desta floresta de cogumelos, a visão humana sofria por causa da pouca luz. Era uma versão menor e sem reflexos de um dragão, mas para alguém que amava tanto dragões, já era algo muito interessante para ela. Bem, acho que deve ser alguma mutação do viver tigrado. Talvez eles tenham sido criados ou alterados porque ficaram presos aqui por tanto tempo. William respondeu às perguntas de Emily. Era inevitável que algumas mudanças acontecessem quando criaturas ficam por tantas gerações em um lugar tão diferente de seu habitat natural. É verdade, eles são menores, cerca de 3 metros de altura. Emily concordou com o argumento dele, isso faria sentido afinal. Viver estava atravessando a parede como um morcego. É caçar alguma coisa? William finalmente falou o que pensava, e as meninas prenderam a respiração quando perceberam. Não seríamos nós, certo? Dani pergunta com um pouco de desconforto. Mesmo que não fosse um dragão, seria triste para ela se ele os atacasse. O resultado também seria algo horrível para ela. Nesse caso, alguns deles morreriam, e ela se sentia triste que de alguma forma este pequeno viver não teria chance contra seus 2 guarda-costas semideuses. Claro, ela não queria que nenhum deles se machucasse, mas o melhor para ela era que esse viver simplesmente fosse embora. Logo o viver se jogou e foi em direção a um cogumelo que estava em cima de uma grande pedra. O cogumelo era grande e longo, um pouco estranho na verdade. Quando o viver estava em cima do cogumelo, o cogumelo se movia. Ele está vivo? Emily pergunta enquanto olha chocada para o cogumelo que parece se levantar e ficar de guarda contra viver. Era outro monstro, um humanoide que possuía o corpo de forma semelhante aos cogumelos, mas com estruturas que lembravam um ser humanoide, a cabeça. Se é que se pode dizer assim. Era um chapéu grande e envolto nele havia vários outros chapeuzinhos. Era um corpo que causaria coceira e desconforto em alguém que possuísse. Tripofobia, pois havia vários buraquinhos pequenos e grandes por todo o corpo dessa criatura, uma visão repugnante. O viver se jogou em cima do homem cogumelo e usou seu bico para arrancar grandes pedaços do corpo da criatura, a presa por outro lado. Tentava desesperadamente se livrar de seu agressor, mas infelizmente, esse viver era muito agressivo e muito mais forte que o homem cogumelo. Que criatura estranha! Dani diz enquanto observa aquele homem cogumelo. Este lugar é estranho. William diz enquanto caminha novamente. Mesmo que fosse fascinante ver essa predação, não havia razão para eles ficarem ali e perderem tempo. Ei, espere por mim. Emily, que observava a predação, não percebeu que William e Dani já estavam caminhando. Eles continuaram a caminhar, e ao longo do caminho novas plantas e pequenos animais estranhos apareceram. Felizmente houve poucos encontros com as criaturas de elite. Então eles não perderam tempo, mas William ainda viu que a primeira criatura que encontraram ainda o seguia. Que criatura estranha, se fosse fofa eu poderia adotar como animal de estimação, mas é muito feia. Pensou William enquanto desconfiava do comportamento estranho daquela criatura. Poucos metros à frente havia uma bifurcação na estrada, e à da esquerda tinha uma porta, o muro todo estava intacto. Apenas alguns musgos e cogumelos cresciam ao redor, um lugar que não havia sido cavado, como a entrada do túmulo. Eles obviamente perceberam que esse deveria ser o caminho certo e então caminharam naquela direção. Dani fez um pequeno corte em seu dedo e a porta se abriu como portão de entrada. Quando eles entravam havia mais uma pequena bifurcação, na verdade eram 2 portas que dariam paralelas à frente, eles precisariam escolher qual caminho seguir. E agora? Emily pergunta enquanto olha desconfiada para aquelas portas. Bem, um desses provavelmente seria um caminho fácil, o outro, um difícil. William fala enquanto procura em seu livro para ver se consegue alguma informação útil. O que você quer dizer com um caminho fácil e outro difícil? Dani pergunta sem entender o que William quis dizer com aquela explicação. Basicamente, um desses caminhos é uma armadilha, Emily responde à amiga. O caminho certo seria sem perigo, a armadilha, bem, poderia ser qualquer coisa. Emily fala enquanto continua explicando para Dani. E como escolhemos? Dani pergunta enquanto se assusta com a possibilidade de cair na armadilha. Esse é o trabalho dele. Emily fala enquanto aponta para William. Não havia como ter certeza do caminho. O melhor que podiam fazer era deduzir através de alguma informação. Tem uma boa e uma má notícia. Qual delas você quer saber primeiro? William fala enquanto salva o livro. As meninas se entreolharam e conversaram ao mesmo tempo. As boas notícias. Bem, a boa notícia é que a armadilha não é morte certa. Ela é organizada em uma arena. William fala enquanto tenta explicar as informações que encontrou. Arena? O que você quer dizer? Emily pergunta intrigada.
Muitas criaturas estarão lá, em várias salas e teremos que passar por lá. William fala enquanto deduz a informação, pode ser algo perigoso. Quão simples pode ser para eles? E o ruim? Pergunta Dani. A má notícia é que havia uma maneira de saber qual era o caminho certo, mas as pistas para isso estariam no caminho para cá. E como sabemos, tudo aqui foi destruído e escavado. Não há como evitar essa armadilha, a não ser ter sorte. William falou enquanto falava o último ponto que descobriu. Que porra é essa? Emily reclama do problema que surgiu. Eles ficaram um pouco em silêncio enquanto olhavam para as portas e então Dani decidiu falar. Para qual vamos? Dani fala enquanto olha desconfiada para as portas. Os dois respondem simultaneamente. À esquerda fala Emily. O certo William fala enquanto aponta. Dani faz uma cara confusa e Emily e William parecem surpresos e conversam novamente. Então, à esquerda diz William. Certo então Emily fala enquanto aponta. Dani faz uma cara de surpresa e espera que eles falem novamente. Emily olha para os dois e vai em direção à porta da direita e abre. Nós vamos por aqui. Emily fala e dá um passo para dentro da sala. A porta se fecha. William fica surpreso e corre até a porta e tenta abri-la, mas ela não abre. Dani fica paralisada enquanto assiste a todo o evento. Emily, você está bem? William grita preocupado. Sim, mas... A voz de Emily vem do outro lado da porta. Mas o quê? William fala. Esse é o caminho certo. Você vai ter que passar pela armadilha. Era perceptível que Emily estava triste, mas não havia mais nada a fazer, era inesperado que a porta se fechasse em tão pouco tempo. Tudo bem, nos encontramos na saída. William responde tentando tranquilizá-la, ele se vira e olha para Dani. Por enquanto somos só nós dois. Ele fala sorrindo, mas o sorriso não alcança seus olhos. Foi um acontecimento surpresa, um completo acidente, eles não achavam que acabariam se separando daquele jeito. E agora o que William e Dani encontrarão? Capítulo 44 Escuro. William estava caminhando perto de Dani, a garota estava com medo daquele lugar, era um caminho estreito e escuro. William optou por não acender uma tocha para que pudessem contar com o fator surpresa e maximizar a proteção. Obviamente não era só para que Dani o segurasse e não o deixasse escapar dela nem por um segundo. Quem faria isso? Deve ser um lugar curto, não faz sentido ser muito longo e as criaturas aqui devem estar mortas. Está fechado há muito tempo e diferente dos outros lugares. Não foi escavado aqui. William tentou acalmar Dani, mas a garota estava muito assustada e só fazia pequenos sons em concordância, nem mesmo falando. Logo eles se aproximaram da entrada da primeira arena, agora eles iriam descobrir o que esperar encontrar naquele caminho. A primeira coisa que notaram ao entrar foi que as paredes tinham alguns símbolos estranhos que brilhavam em cinza e tornavam o lugar um pouco visível. O local tinha cerca de 200 metros quadrados e era quadrado com pequenas entradas nos cantos que eram pequenas para qualquer humano passar, era pequeno para um duelo. Provavelmente era por isso que era pequeno, era uma tentativa de dificultar as coisas. Não tem nada aqui? Dani perguntou enquanto sussurrava, ela não queria avisar nada que estava escondido naquele lugar. Tem alguma coisa, mas tenha calma, está vindo lentamente em nossa direção. William falou enquanto usava a mão que não segurava a espada para atravessar a cabeça da garota. Dani tremeu ao ouvir que havia algo naquele lugar suspeito, mas ficou um pouco mais tranquila com a ação de William e concordou com a cabeça. Will é forte, não deve ser perigosa. Dani tentava se convencer e ao mesmo tempo que alguma forma de coragem começava a nascer dentro dela. Sua vontade de ter força para se defender crescia e ela logo não conseguiria mais se controlar e tentar superar seus limites. Ela não nasceu para ser covarde. Ela nasceu para ser uma lenda. Quando essa coisa chegar, quero que você fique atrás de mim e tome cuidado para não ir muito longe. Não vou deixar nada de ruim acontecer com ela. William começou a explicar como ela deveria agir, agora que Emily não seria a segunda linha de defesa. Dani precisava estar mais atenta à sua defesa. Se alguma coisa chegar perto de você, não tenha medo e então tente correr em minha direção. Nunca fuja de mim, de perto eu posso cuidar, mas de longe pode ser tarde, entendeu? William falou calmamente e no final, ele foi um pouco mais duro, ele precisava que ela fizesse a coisa certa caso ela fugisse em desespero. Ok, farei isso direito, não se preocupe William. Dani falou e acabou chamando-o pelo jeito que pensava. Ela não o tratava tão informalmente fora de si. Um pouco de desconforto surgiu no jovem coração de Dani. William estava focado nas coisas que saíam dos pequenos túneis e não percebeu o jeito íntimo com que Dani o chamava, e sem que ele percebesse, ela estava voltando a ser aquela amiga que ele tinha em Pentos. 3 coisas estavam saindo dos túneis. Era uma criatura vegetal. Várias videiras amareladas começaram a arrastar uma grande bola vermelha que deveria ser o corpo da coisa. Era uma criatura estranha. Era como uma aranha. Mas a criatura inteira era uma forma vegetal viva, pelo menos era o que parecia ser. Ela se assemelhava a uma aranha porque tinha várias lianas na frente do corpo, mas era muito mais grotesca que uma aranha. As lianas possuíam cerca de 2 a 3 metros cada, e cada uma dessas criaturas possuía pelo menos 10 dessas lianas. A primeira criatura que conseguiu tirar o corpo do túnel foi a menor delas, mas ainda assim, era muito maior que qualquer humano. As patas ou cipós, grudadas firmemente no chão, faziam a criatura avançar ao movê-la. Dani queria seguir seu impulso de gritar e perguntar a William o que era aquela coisa, mas ela conseguiu se controlar e não tremer nem sentir medo, e se concentrou nas criaturas.
Ela não iria piorar as coisas do que já estavam. William não queria perder tempo, muito menos dar às outras duas criaturas uma chance de se juntar à primeira. Mesmo sem saber se aquelas coisas o atacariam, ele tomou a iniciativa de atacar. Com um movimento rápido eles se aproximaram, e mesmo que a criatura estivesse a apenas um curto espaço de tempo, ela usou suas videiras para atacá-lo. Os movimentos foram tão rápidos quanto o ataque de um soldado humano. William foi mais rápido que os ataques das videiras e desviou a maioria deles. No último ataque, ele usou sua espada para desviar e então, perto da criatura, ele a usou para cortar o corpo da coisa. Ouviu-se um barulho alto de metal batendo em algo sólido. Merda, a espada quase quebrou. William praguejou mentalmente enquanto olhava o resultado. Embora a espada fosse de excelente qualidade e seu ataque fosse poderoso, a criatura sofreu apenas um pequeno ferimento na verdade. Apenas uma pequena marca da espada permaneceu em seu corpo rígido. Com uma reação rápida, William decidiu chutá-lo contra a parede. O chute foi forte e a criatura foi arremessada vários metros para trás, mas não foi o suficiente. É muito pesado. William pensou surpreso enquanto desviava das videiras que o atacavam. A criatura era muito pesada e seu ataque não fazia o que ele queria. Mesmo que seu corpo ficasse mais forte a cada dia, ele não era forte o suficiente para ser chamado de imparável, e agora um inimigo resiliente emergia. Uma dor de cabeça. Bem, as coisas não foram tão dramáticas. William percebeu que seu chute havia ferido a criatura. Aparentemente ela era resistente a cortes, mas não tão resistente a danos contundentes. Sabendo o que deveria fazer, William começou a se mover em direção à planta-monstro. Os golpes da videira eram mais organizados e mais difíceis de desviar, mas ainda eram muito lentos e ele conseguiu se aproximar, e dessa vez ele usou chutes e socos. Ele estava tentando quebrar e esmagar a criatura com seus golpes. Não é de se surpreender que um barulho de algo quebrando tenha sido ouvido e a criatura tenha parado de se mover. Mas antes que William pudesse comemorar, os outros dois apareceram, e eram maiores que o primeiro. Ele deveria usar a mesma tática, mas seria mais difícil. As videiras dessas novas plantas-monstro tinham de 4 a 5 metros de comprimento. E isso fazia ter que ser mais cuidadoso. Ele ainda não sabia se elas eram venenosas. Se fossem, poderiam ser ainda mais perigosas. Talvez no último plano, ele tivesse que se transformar em Lycan, mas as coisas ainda eram fáceis, e não era necessário que ele usasse todos os seus recursos. Dessa vez os ataques de chicote dessas criaturas são bem mais complexos. Esses monstros atacam simultaneamente, e William precisa usar sua espada para desviar de vários ataques. Ele avançou rapidamente abrindo um caminho em Z para dificultar os ataques dessas coisas, e estava funcionando. Quando chegou perto o suficiente, ele atacou, mas não conseguiu matá-lo e teve que recuar e preparar seu avanço novamente. O monstro vegetal que foi atingido ficou mais lento e de suas 14 videiras apenas metade continuou se movendo, mas as coisas não ficaram muito mais fáceis. Essas coisas aprenderam e estavam fazendo movimentos mais complexos e o avanço em Z foi uma má ideia, não funcionaria novamente. William avançou enquanto as criaturas circulavam e de tempos em tempos. Ele mudava seus movimentos para que seus padrões não fossem fáceis de identificar e funcionassem parcialmente. Uma videira acabou atingindo no braço e rasgou sua armadura de couro, e ele conseguiu fazer um corte no braço e o sangue começou a escorrer. Merda, William xingou por ser descuidado. Mesmo com todas as suas vantagens, ele estava ferido. Mesmo que a ferida fosse sarar logo, era sem dúvida uma humilhação. Mas era justificável, ele não treinou com tudo o que podia, e isso fez com que mesmo tendo potencial, as coisas não fossem realizadas perfeitamente. Dani, que observava de longe, percebeu que William estava ferido e ficou apreensiva. Seu coração ficou estranho, ela ficou preocupada. William ficou um pouco irritado, e seu corpo ficou um pouco mais forte e rápido, com um avanço mais brutal. Ele estendeu a mão para as criaturas e as golpeou com força. Primeiro um chute acabou com a vida daquele ferimento, depois uma saraivada de golpes no segundo e a coisa morreu. Eles eram criaturas fortes, sem dúvida uma ameaça letal aos humanos, mas foram brutalizados por William. Dani veio correndo até ele e olhou para ele preocupada. Você se machucou? Ela perguntou enquanto procurava o ferimento. Não, apenas corte a armadura de couro. Olhe, William mostrou a ele o local onde a planta-monstro o atingiu. Agora estava apenas lascado na armadura e não havia vestígios de sangue ou ferimento. Dani não conseguia enxergar muito bem, então ela usou seus dedos delicados para passar pelo local e ter certeza de que nada estava errado. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, ela estava assustada. Os golpes daqueles monstros eram muitos e muito rápidos. Ela não conseguia nem enxergar direito. Ela só ouvia o som dos golpes contra o chão, e isso a assustava. Ela tinha medo de perder William. Ela tinha medo de perder sua amiga. Pequenas lágrimas escorriam pelo rosto delicado de Dani enquanto um sorriso estava em seus lábios. Ela queria dizer algo, mas por causa de suas emoções um tanto descontroladas ela não conseguia. Ela apenas o encarou enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. O que foi? William perguntou preocupado enquanto segurava cuidadosamente os ombros dela enquanto olhava para o rosto angustiado de sua amiga. Nada, Dani conseguiu falar, mas suas emoções acabaram desaparecendo, e ela começou a chorar e abraçou William enquanto se resolvia. Por que tudo é tão difícil? Dani se perguntou enquanto todo seu medo eventualmente escapava em uma explosão de lágrimas. Ela sofreu tanto, e quando as costuras pareciam melhorar, eles se encontraram em um lugar como este, um lugar que era tão assustador, cheio de coisas estranhas que eles tentaram matá-las.
Ela não queria mais sofrer, queria ser feliz e queria que seus amigos fossem também. Mas agora ela não podia fazer nada além de apoiá-los enquanto arriscavam suas vidas e protegê-la. Ela se sentia culpada por ser um fardo naquele lugar e odiava a si mesma por não ter força ou coragem para fazer nada. Dani falou enquanto levantava um pouco o rosto para olhar para William, que a olhava preocupado. Por quê? Não há nada que você tenha feito. William tentava consolá-la. Ela soluçou um pouco mais e se ela se obrigasse a falar, seria muito difícil para ela falar agora. Eu não ajudo, eu só te perturbo. Dani falou enquanto uma forte onda de choro a atingia, porque ela estava fraca. Porque ela estava tão frágil. Ela se odiava por ser assim. William olhou para ela surpreso com sua fala. Ele sabia mais sobre ela do que ela mesma sabia. Ele imaginou que foram várias coisas que fizeram a represa se romper, mas ele tentou falar apenas usando as coisas do momento. Não fale assim, eu basicamente forcei você a vir aqui para meus desejos egoístas. Você é forte para andar neste lugar assustador. William não tinha muita habilidade nessa área, mas ele estava tentando confortar seu amigo. Dani tentava conter o choro, mas era difícil para ela se sentir horrível por ser do jeito que era. Vocês são meus amigos. Eu tenho que ajudar, vocês já me ajudaram tanto. Dani estava tentando expressar um pouco do seu sofrimento, mas suas emoções estavam fora de controle. William ficou perdido, sem saber o que fazer. Ele não sabia como ajudá-la e, atingido pelas emoções dela, sentiu um forte desejo de cuidar dela e protegê-la. Essa personalidade maldita o fez tomar uma atitude impulsiva. Ele usou sua mão direita para levantar um pouco o rosto delicado de Dani e com sua mão esquerda, ele enxugou algumas lágrimas do rosto dela, e então um par de olhos violeta e um par de olhos azuis celestiais se encontraram e de sua lucidez ele agiu por impulso. E seus lábios se encontraram, com isso um beijo molhado das lágrimas de uma jovem nasceu. A tristeza da jovem foi finalmente esquecida e um pouco de felicidade foi nascendo. Foi um beijo delicado, mas ainda assim forte, ele estava tentando apagar os medos dela, ele estava tentando dizer que estaria lá por ela. E ela respondeu ao beijo com ansiedade e medo, ela ansiava por carinho e tinha medo de perder aqueles que amava. Era uma pequena conexão entre a alma de alguém que por natureza era protetor, com alguém que por natureza queria ser cuidado. Nascia ali uma centelha de romance, mas não era possível saber se esse romance persistiria diante das incertezas de um mundo tão obscuro, complexo e rude. Capítulo 45 Consequências e dúvidas sobre o futuro. Já fazia um tempo que eles não se beijavam, agora as coisas estavam estranhas entre eles. Dani de alguma forma se sentia estranha, mas ela não sabia como agir. Ela apenas evitava o contato visual com ele, de alguma forma ela se sentia brava por ele ter se aproveitado de sua fraqueza. Mas de alguma forma ela também estava feliz com o que aconteceu. Era muito confuso para ela. Merda, o que eu fiz? Emily vai me matar? William ficou um pouco surpreso com seu comportamento, ele não tinha ideia de que seria tão impulsivo. Era inegável que ele sentia algo especial por Dani, mas ele já estava em algum tipo de relacionamento com Emily e agora ele só complicava as coisas. Ele não tinha ideia de como consertar as coisas. No momento de impulso ele acabou se jogando no fogo e as coisas saíram do seu controle. Ele sabia que Emily estava com muita inveja e que esse mundo certamente não era um anime. Ele estava definitivamente ferrado. Se fosse um casamento político, apenas usar benefícios para unir pessoas em um relacionamento polígamo poderia acontecer neste mundo. Mas uma relação afetiva com duas mulheres por amor, ele não tinha essa esperança. Bem, talvez um pouco. Vamos, eles ainda devem ter mais algumas coisas para fazer e então encontraremos Emily. William disse algo aleatório só para que eles continuassem. Não havia sentido em ficarem ali em uma atmosfera tão bizarra. Dani estava se afastando um pouco mais de William. Ela tinha vários pensamentos em mente e não sabia como agir dali em diante. Emily, como seu irmão, pode ser tão má. Dani continuava pensando isso de vez em quando. William estava realmente ferrado. O corredor estava ficando mais estreito e o chão estava escorregadio. Havia algum tipo de líquido viscoso por toda parte. Cuidado com essa escorregadia, William avisou em voz baixa. Ele ainda estava se perguntando o que aconteceria quando Emily descobrisse. Eles caminharam mais alguns metros até que Dani, que estava distraída com as coisas que tinham acabado de acontecer, escorregou e caiu em direção à parede. Ai! Dani soltou um gritinho de surpresa. William reagiu rapidamente e estendeu a mão para ajudá-la a não se machucar, mas as coisas deram errado. Ouviu-se o som de roupas rasgando. Dani ficou com suas roupas presas na parede e quando William a ajudou, ele acabou puxando-a e roubando-a. O que você está fazendo? Dani perguntou surpresa enquanto segurava suas roupas para não revelar algo que ele não deveria ter visto. Desculpa, eu não queria. William tentou se defender, ele agiu de acordo com suas reações e isso acabou criando um probleminha extra. O que diabos está acontecendo hoje? William se perguntou. Dani ficou surpresa, mas sabia que não era culpa dele. Se você se virar eu troco de roupa, Dani falou enquanto procurava outra roupa para vestir. William atendeu ao pedido dela e esperou que ela se trocasse. As coisas estavam ficando cada vez mais estranhas entre eles, o universo fazia pequenas coisas íntimas acontecerem de tempos em tempos. O caminho começou a ficar mais largo, e eles se encontraram em outra pequena arena. Mas dessa vez apenas alguns ossos os esperavam. Os monstros devem ter morrido há muito tempo e ninguém mais foi parar ali. Emily estava sentada enquanto esperava por William e Dani, e quando ela estava pensando em dormir um pouco, já que a área em que estava não apresentava perigo algum,
Ela ouviu o som de uma porta sendo empurrada. Acho que estamos fora, William falou enquanto olhava para onde Dani estava. Logo o som de passos foi ouvido e William se preparou para o confronto, mas sentiu um cheiro familiar e então Emily pulou e o agarrou. Você está atrasado. Muito tempo, Emily falou enquanto ele o abraçava com força. Algumas coisas aconteceram, e fomos atrasados, William respondeu enquanto a abraçava com culpa. Então ela o soltou e foi abraçar sua irmãzinha. Como você está? William fez algo errado? Emily falou enquanto olhava para as roupas da amiga. Ela percebeu que havia trocado de roupa e percebeu que o cheiro de William estava em Dani e o cheiro de Dani estava em William. Eu escorreguei e minhas roupas rasgaram. William me segurou para que eu não me machucasse, Dani respondeu enquanto tentava esconder o rosto. Ela se sentia envergonhada pelo que havia acontecido entre ela e William, mas ainda não era hora de ela contar à amiga que seu irmão era muito rude. Você não teve nenhum problema aqui? William perguntou, tentando desviar o assunto. Ele planejava contar a ela o que aconteceu quando eles estivessem fora daquele lugar. Seria horrível contar a ela aqui. Ele não faria mais nada errado, mas não podia fingir que não tinha feito nada errado. Não aconteceu nada aqui, é quase um lugar perfeito para descansar. Emily responde enquanto o abraça novamente. Desta vez Dani escolheu ficar em uma barraca separada. Enquanto se preparavam para dormir, William não conseguiu se segurar e teve que contar. Amy, tem uma coisa para te contar. William segurou as mãos de Emily com carinho e se preparou para contar. O que foi? Você não está resistindo e quer fazer algo safado? Tenho que te dizer que não quero estragar tudo com a engenhosidade da minha amiga. Ela pode acabar vendo. Emily começou a andar por aí para uma conversa aleatória. Não é isso. William estava pensando em uma maneira de falar para minimizar o impacto. Dani teve uma crise de choro e passou mal. William começou a falar sobre as circunstâncias dos fatos. O que aconteceu com ela? Emily perguntou, demonstrando preocupação. Relaxa, eu te conto tudo. William falou enquanto tentava diminuir a ansiedade dela. William contou como as coisas aconteceram e então Dani teve uma crise de choro. Eu fui afetado e algo. Eu a beijei, William falou enquanto olhava nos olhos de Emily. Emily permaneceu em silêncio, tentando entender o que ele havia dito a ela, e então uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Você está terminando comigo? Emily pergunta, tomada por um sentimento de tristeza. William se sentiu péssimo ao vê-la daquele jeito. Não, estou te contando o que acabou acontecendo. Não quero que você se afaste de mim. William fala enquanto tenta expressar seus sentimentos. Como você pode fazer isso? Você é um bastardo. Emily fala e se afasta dela enquanto lágrimas começam a escorrer por seu lindo rosto. Sinto muito. Sinto sim. Sei que estava errado, mas isso não muda meus sentimentos sobre você. William tenta se expressar. Uma desculpa não resolveria as coisas. Ela teria que superar isso sozinha. Como ousa dizer isso? Você me traiu. E você a traiu. Você é uma merda. Emily começou a brigar com ele enquanto suas emoções saíam do controle. Você me usou e agora quer usá-la? Emily não conseguia entender o que ele estava fazendo. Isso não é. Isso é mentira. Eu não menti para você e não menti para ela, estou lhe dizendo. Eu sei que eu estava errado e não espero que você me perdoe. Eu só quero que você saiba disso. Eu não quero te perder. William se defendeu enquanto tentava deixar seus sentimentos explícitos. Então por que você fez isso? Emily grita e acaba chamando a atenção de Dani. Não sei. Mas, isso não muda o que sinto por você. William fala enquanto se pergunta se tinha alguma salvação. Ele cometeu um erro, ele se culpou por fazer o que fez, mas não havia nada que ele pudesse fazer para voltar atrás, ele nem sabia se queria voltar atrás. Emily continuou chorando e olhando para ele. Saia daqui, preciso de um tempo para pensar. Emily diz enquanto ele se vira para o outro lado. Ok, eu realmente sinto muito, mas não consigo parar de sentir o que sinto. William fala em voz baixa e sai da tenda. Quando ele sai, William vê Dani olhando para ele, ela quer saber o que aconteceu, mas ele não queria falar agora, então ele sai e vai embora. Uma noite sem dormir o aguardava. Era impossível escapar das consequências de suas ações, agora ele teria que suportar os resultados, mas ele lutaria pelo que queria, ele não desistiria. No outro dia eles acordaram e uma atmosfera estranha os cercava. Dani não entendia o que estava acontecendo, mas permaneceu em silêncio. Logo eles entraram em um lugar muito amplo. Era o quarto do chefe, e ali em pé dormindo estava um monstro gigante com mais de 18 metros de comprimento e mais de 3 metros de altura, um oponente que eles teriam que desafiar. Obrigado por assistir, se gostou não se esqueça de deixar o like e se inscreva, quanto mais apoio mais vídeos.